Olá, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, diário nesta aventura cotidiana de acompanhar o Mundial 2026. Já não há mais co-anfitriões por estrear, o que significa que não teremos mais cerimónias de abertura. O Canadá pontuou pela primeira vez na história da competição, mas ficará a lamentar oportunidades desperdiçadas contra a Bósnia, enquanto os Estados Unidos encantaram, goleando por 4-1 o Panamá. Este sábado é dia de um dos principais jogos da fase de grupos, com a estreia do Brasil contra Marrocos, em New Jersey, o palco da final. Eu sou o Pedro Barata e comigo tenho, como sempre, ao longo deste mês, que é um bocadinho mais do que um mês, Tomás da Cunha. Viva, Tomás! Olá Pedro, Rui, um grande abraço a todos. E Rui Malheiro. Olá, Rui! Viva Pedro, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos então começar por LA, pela costa oeste dos Estados Unidos, onde a equipa co-anfitriã de Mauricio Pochettino venceu de maneira contundente o Paraguai. A formação sul-americana regressava ao Mundial, depois de 3 fases finais de ausência, tentando devolver aquela imagem de equipa sólida, difícil de bater, que veio readquirindo com Gustavo Alfaro nos últimos 2 anos. Mas Tomás da Cunha, a verdade é que os paraguaios não foram nada disso e os Estados Unidos, depois de uma longa preparação com muitas dúvidas, foram a melhor versão que poderíamos imaginar da equipa de Pochettino. Até para lá do que poderíamos imaginar, foi de facto uma grande estreia dos Estados Unidos, sem dúvida o melhor jogo na era Pochettino, já para ganhar alguma confiança, eu diria até já para quase garantir o apuramento para a próxima fase, até pela questão da vitória larga sobre o Paraguai. É verdade que a equipa de Alfaro foi muito frágil e este 4-4-2 contra uma equipa com Stroia 3 normalmente dá asneira, porque ainda por cima tendo um central tão qualificado na saída como o Tim Ream, os Estados Unidos tiveram grande facilidade em projetar-se no meio campo ofensivo, sobretudo pelo lado esquerdo, com o Pulisic ora mais por dentro, ora em trocas com o Robinson, que também chega muito à frente a conseguir receber e fazer o que lhe apeteceu do Cáceres. Sofreu muito o lateral direito do Paraguai, veio motivado o Pulisic, é um jogador com uma qualidade na condução e no drible muito destacada, mas este chip psicológico faz com que seja de facto o líder dos Estados Unidos e isso é o que esperamos desde que ele apareceu. Esperamos que seja a grande estrela dos Estados Unidos e que possa chegar, ou que pudesse chegar a este Mundial, neste registro que vimos na primeira ronda. Depois, nessa zona também houve muitos movimentos de ruptura, principalmente do McKennie, que na ótica de Pochettino jogou mais perto do ataque como um médio ofensivo, isto é, tendo o Malik Tillman mais na zona de ligação. Aliás, por exemplo, o 3-0 tem um excelente passo do Malik Tillman para a desmarcação do Balogun e o McKennie um pouco mais à frente para fazer aqueles movimentos de ruptura em que é especialista, e essa é já uma nota tática muito relevante dos primeiros dias da competição. É que a maior parte dos treinadores está a colocar estes jogadores muito enérgicos nos movimentos deste trás para compensar a forma como o ponta de lança recua no terreno e para criar dúvidas à linha defensiva aparecendo nos espaços deixados nas costas. O Brian Gutierrez, o McKennie, o Wang In-beom, por exemplo. Depois houve grande superioridade do Balogun também no centro do ataque sobre os centrais paraguaios, que supostamente seriam a fortaleza da equipa, o Alderete e o Gustavo Gomes, mas nada disso. Foi uma versão mesmo muito estranha do Paraguai. É verdade que sofreu cedo, mas estamos a falar de uma equipa que normalmente sofre poucos golos, que teve bons jogos e até resultados muito positivos contra as seleções mais fortes da América do Sul. Bateu a Argentina e Brasil na qualificação. Exatamente, venceu as duas principais potências da América do Sul, estava de volta ao Mundial 16 anos depois. Não tem grande talento ofensivo, é verdade, mas normalmente, até pela forma como joga, mais conservadora, não sofre muitos golos. Isto foi um atropelo autêntico dos Estados Unidos, com grandes exibições individuais, do Balogun, belíssimo golo no 3-0, do Pulisic, do Serginho Dest, do McKennie, enfim, praticamente toda a gente nos Estados Unidos fez uma belíssima exibição de estreia e coletivamente a equipa tem as coisas bem definidas, quer na estrutura, quer nas funções de cada papel, nomeadamente com aquela nuance Tillman um pouco mais recuado, embora com possibilidade de aparecer mais à frente, e o McKennie como um jogador de vai e vem constante no meio campo.
Os paraguaios até contaram com Julio Enciso, que vinha estando em dúvida, mas não serviu de grande coisa. Rui, as expectativas agora em relação aos Estados Unidos vão disparar. É legítimo acreditar que esta fasquia possa ser mantida ao longo do torneio? Pochettino apontou azimuths para a conquista do título mundial, creio que isto antes do jogo, convém dizer. E acho que isso seria pedir demasiado aos Estados Unidos. Eu creio que esta primeira exibição deixa água na boca, até porque aquilo que aconteceu anteriormente não antecipava ou não augurava uma estreia tão fulminante e tão contundente desta equipa dos Estados Unidos. Eu creio que os Estados Unidos e os testes, por exemplo, de março e depois agora os pré-mundial, permitiram que Pochettino desenvolvesse melhor o seu modelo de jogo. E a verdade é que olhamos para a equipa dos Estados Unidos e vemos a flexibilidade tática que Roberto Martínez tanto fala. Mas aqui há sobretudo uma preocupação, é os jogadores não terem posições específicas e sobretudo serem capazes de ocupar os pontos de referência. E a verdade é que os Estados Unidos conseguiram superioridade na primeira fase de construção, conseguiram superioridade no corredor central, criando muitas vezes um quadrado, aí esse quadrado nunca foi bem interpretado pela equipa do Paraguai, e sobretudo sentiu-se uma coisa, é que o Paraguai tem uma defesa muito consistente, tal como estávamos a falar. Creio que ao longo da qualificação sofre 10 golos e a verdade é que na última madrugada acabou por sofrer 4 num jogo, ou seja, quase metade daquilo que sofreu na fase de qualificação. E aquilo que senti particularmente na seleção do Paraguai é que a linha de 4 nunca foi capaz de lidar, a linha de 4 defensiva, nunca foi capaz de lidar contra uma seleção que colocava 5 jogadores na última linha, quando não colocava 6, como aconteceu em algumas circunstâncias. Eu creio que é importante também discernir aqui a capacidade do Pulisic, e isso é obra, obviamente, do Pochettino, de estar claramente mais liberto e estar muito confortável, porque tem uma equipa a jogar para ele, e depois ele é capaz de definir o tempo e o espaço corretos, e a forma como cria o lance do primeiro golo é absolutamente sensacional. Ele tira 2 jogadores do caminho, o Cáceres e o apoio do Cáceres, que na altura era o Diego Gomes, e depois ainda consegue tirar mais 2 jogadores do caminho com um passe, e aí já estavam o Gustavo Gomes, o central pela direita, e o Cubas, que tinha procurado dar o apoio. Agora, aquilo que me parece e ficou claro neste jogo é que a equipa do Paraguai vai ter muitos problemas neste campeonato do mundo se não souber fazer acertos do ponto de vista defensivo contra seleções que colocam 5 jogadores na última linha. Depois também foi uma seleção que mostrou muita dificuldade face à pressão alta dos Estados Unidos, e novamente tem que salientar o papel do Tillman. O Tillman conseguiu 5 recuperações no meio campo ofensivo, para além da capacidade que teve para verticalizar em condução ou através do passe o jogo dos Estados Unidos, e a verdade é que ele também está na origem através do passe do 3-0 assinado pelo Balogun. Em relação aos Estados Unidos, dar uma nota que foi uma equipa que apresentou a tal flexibilidade tática, mas com uma variabilidade muito interessante, mesmo saindo a 3, com o Freeman a ocupar o papel de central pela direita, mas com liberdade para conduzir, e até tem um papel muito importante no 4-1, a equipa, quando foi necessário, também formou uma linha de 4, e não deixa de ser curioso, quando formou uma linha de 4 na construção, o Robinson baixou e conseguiu lançar o Pulisic na profundidade, e é esse o lance que está na origem do 2-0. Aquilo que me parece é que os Estados Unidos estão muito bem preparados para este campeonato do mundo, depois dos tais testes que coloquemos de lado os resultados, mas parece-me que permitiram evoluir e uma maior percepção do modelo de jogo, e neste momento parecem-me claramente favoritos a vencer o seu grupo, e depois veremos. Não vou pela lógica do jogo a jogo, que é um chavão do futebolês, mas creio que será um bocado essa a base para aquilo que será o futuro da seleção dos Estados Unidos. Só em jeito de brincadeira, há a associação histórica entre Itália e Paraguai, ou seja, que o Paraguai é uma espécie de Itália da América do Sul, pelo estilo mais defensivo. Isto foi uma exibição de nova Itália, praticamente. Exatamente. Muito bem. Por falar em Itália, Tomás, é aqui um gancho perfeito. A equipa que eliminou a seleção transalpina, a Bósnia, esteve contra o outro, com anfitrião em Toronto,
o Canadá, e eu, vendo o jogo durante largos minutos, Tomás, senti um pouco um déjà vu do Qatar 2022 para o Canadá, uma equipa com muita energia, com muito entusiasmo, digamos assim, mas claros problemas para marcar golos, para definir. No final, o Larin, numa excelente movimentação, resgatou um ponto que, tendo em conta que a próxima partida é contra o Qatar, até pode abrir aqui boas perspectivas para os canadianos. Eu fico com a ideia que o Eustáquio deixou no final do jogo, que o Canadá merecia e podia ter vencido, mas não vou desrespeitar este ponto, disse ele. E eu acho que este ponto será provavelmente a garantia de apuramento, quer para a Bósnia, quer para o Canadá, assumindo que ambas poderão vencer a seleção do Qatar. O Canadá tem este estilo muito Red Bull, é a mesma definição. Vai muito rápido, mas muitas vezes bate com a cabeça na parede. Não tem grande critério, não há grande capacidade de combinação no último terço. Procura sobretudo a velocidade dos extremos. O Liam Miller, que entrou do lado esquerdo, e o Buchanan do lado direito, mas força muitos cruzamentos, tenta muitas finalizações que normalmente não têm o melhor destino, e a dupla inicial, o David e o Oluwazei, não se entenderam propriamente, e mesmo a nível técnico e na decisão dos lances deixaram bastante a desejar. Um dos pontos fortes dessa seleção do Jesse March é que consegue, na segunda parte, trocar os 4 da frente e manter não só a energia e a agressividade para pressionar e para ir num contra um, como também ganhar alguma presença em calor central para ameaçar os centrais da Bósnia, que até então estavam relativamente tranquilos, ou pelo menos mais confortáveis do que os atacantes do Canadá, com a entrada do Promise David, que é um jogador algo tosco tecnicamente, mas com grande presença na área. E ainda o Larin, o Canadá ganhou argumentos para ir atrás do empate e poderia até ter vencido o jogo com outros níveis de eficácia. A Bósnia não tem um futebol muito atrevido, pelo menos não teve neste encontro, mas quando se apanha a vencer é muito difícil de derrubar, porque tem de facto este sentido de proteção da área, esta determinação individual e coletiva. Kolasinac em missão, exatamente. Completamente em modo missão. Certamente a figura do jogo do lado da Bósnia, que quase dava para segurar a vitória, ou pelo menos para ir até ao fim com a esperança de vitória. Não aconteceu, mas ainda assim ficam sensações interessantes, principalmente da relação entre o Ivan Basic, para mim uma das grandes notas de destaque enquanto surpresa da primeira jornada, um médio canhoto que esconde bem a bola, consegue associar-se na direita, está nos melhores lances da Bósnia, principalmente com o Bayraktarevic, que acabou por ser mesmo titular do lado da Bósnia, e o Basic também cobra já agora o canto desviado pelo Kolasinac, precisamente ao primeiro poste, que acaba por dar vantagem à Bósnia. Curiosamente, ou não, porque de facto o jogo não pedia muito as características de um jogador como o Edin Dzeko, mas veremos o que ainda pode dar o veterano goleador ao longo deste torneio. Parece-me que de facto o empate não é negativo nem para uma nem para outra, embora fique claro a sensação amarga, porque o Canadá chegou muitas vezes à grande área da Bósnia. Já agora, nota final para a segunda parte belíssima de Stephen Eustáquio, a conseguir aparecer também em zonas de criação. É claramente um dos líderes desta seleção. Rui, antes de irmos ao Brasil, uma nota breve sobre o que vimos em Toronto. O Tomás tocou, obviamente, e como sempre nos pontos essenciais. Aquilo que me parece é que o jogo do Canadá é muito translocado e muito acelerado. É aquilo que o Tomás disse, é o efeito Red Bull nesta seleção do Canadá. Agora, o que me parece é que a equipa tem que ganhar outro tipo de critério na tomada de decisão. É muito precipitada e, sobretudo, há um problema que terá que resolver. É a questão da dupla de ataque. Concordo inteiramente com o Tomás. O Jonathan David e o Oluwazei não são jogadores que combinem e creio que a seleção do Canadá precisa claramente de colocar pelo menos, acredito que ou o Larin ou principalmente, mesmo sendo um jogador algo tosco, mas que é um jogador importante com a presença que tem na área do Promise David na frente de ataque. Agora, aquilo que também se viu foi uma Bósnia que conseguiu desbloquear o jogo através de um lance de bola parada e que a partir daí praticamente desistiu de atacar. Foi uma equipa que se concentrou muito no seu processo defensivo. Convém dizer, e o Tomás já o salientou, que a equipa do Canadá abusa dos cruzamentos e aí a seleção da Bósnia sentiu-se completamente confortável. O Kolasinac esteve brilhante, principalmente na cobertura do segundo posto, foi muitas vezes procurado pelo Miller,
E deixar também uma nota interessante na equipa do Paraguai, que é, aliás, do Canadá, foi o desempenho do lateral esquerdo do Larie. Ele acabou por penetrar muitas vezes no corredor central. E esse é o aspecto que me parece que o Davids poderá aportar de outra forma, do Davies, aliás, poderá aportar de outra forma quando a recuperar, isto se recuperar, porque é um elemento que me parece claramente essencial para esta formação. E em relação ao Canadá, dizer uma coisa muito simples, as duas grandes oportunidades de golo que a equipa consegue construir, uma delas resultou em golo, foi quando prescrutou o corredor central e conseguiu encontrar espaços dentro do bloco adversário. O Koné, no lance do golo, acaba por ter uma decisão em termos de condução e desequilíbrio num contra um, que acabou por ser determinante para a equipa conseguir entrar no corredor central e o David e o Larin acabarem por fazer o golo, mas anteriormente tinha sido uma excelente combinação entre o Eustáquio e o Koné, também a permitir uma oportunidade de golo que foi a melhor do Canadá até conseguir o empate. Em relação à seleção da Bósnia, uma equipa muito concentrada, tal como disse há pouco, no processo defensivo, mas que tem condições para poder ser muito mais acutilante do ponto de vista ofensivo e tirar o melhor do Barara Kitevic, que me parece ser obviamente o jogador com mais qualidade na equipa, não foi muito prescrutado, mas aquilo que se viu foi quando teve a hipótese de ter bola, é um jogador muito forte no 1 contra 1 e ficamos obviamente com água na boca em relação à possibilidade do Alijevic jogar mais vezes, mas parece-me, até pela capacidade que tem do ponto de vista ofensivo, que o Memic parte à frente. Para rematar, referir um aspecto que foi curioso, o Lukic surgiu aqui como efeito surpresa, porque o Dzeko não foi utilizado como titular, e foi um efeito surpresa muito para além do golo, um golo claramente tirado dos lances de bola parada do Arsenal, com o condicionamento óbvio do guarda-redes. É que o Lukic em 9 duelos aéreos conquistou os 9 duelos, ou seja, ganhou os 9 duelos, e isto não mostra só a competência do melhor marcador do campeonato romeno, mas sobretudo as deficiências que a equipa do Canadá tem no jogo aéreo. Eu creio que, sobretudo diante do Qatar, não será muito notado, mas acredito que este é um grupo em que muito possivelmente as 3 primeiras equipas vão seguir em frente e o Canadá acredito que vai ter muitas dificuldades para passar os 16 avos de final. O prato forte deste sábado será no palco da final, no MetLife de New Jersey, onde, Tomás, temos um encontro entre duas equipas que querem chegar longe na competição. O Brasil, de Ancelotti, ainda sem Neymar e possivelmente ainda durante alguns jogos sem Neymar, e Marrocos, que já não é de Regragui, é sim de Mohamed Ouabi, o selecionador que venceu o Mundial Sub-20. O que esperar deste confronto chamemos-lhe confronto entre candidatos? Sim, sem dúvida. Para mim é o melhor jogo da primeira jornada, resultado aberto, discussão aberta, e é curioso porque uma das entrevistas feitas a Carlo Ancelotti tem como primeira pergunta: Mister, o Brasil vai ter menos posse de bola do que Marrocos? E isto não deixa de ser interessante de alguma forma na perspectiva de lançamento do jogo, porque de facto a troca de selecionador de Marrocos traz uma equipa que valoriza mais a bola e a construção apoiada desde trás para depois acelerar pelos extremos e fazer a diferença, sendo que há aqui uma grande diferença, que é a ausência do Abde, que se lesionou no último particular feito por Marrocos contra a seleção da Noruega e que era o extremo mais vertiginoso e mais capaz na condução em espaços largos. Vamos ver como é que o Mohamed Ouabi, que era o selecionador da seleção sub-20 que venceu o campeonato do mundo há bem pouco tempo e que traz um estilo de facto mais ofensivo, com uma aposta interessante no corredor central do Saibari como um falso 9. Isso pode mudar com a perda do Abde. O Saibari pode voltar a ser o extremo esquerdo da equipa e colocando um ponta de lança em corredor central. Veremos qual é a ideia para o jogo, mas a grande sociedade deste lado marroquino é mesmo Brahim Diaz Hakimi. Isto é um corredor direito para ser titular nas melhores equipas do mundo. Aliás, os dois jogam nas melhores equipas do mundo e entendem-se muito bem. O Hakimi tem um timing de chegada fantástico, além de toda a qualidade técnica que oferece do lado direito. E no meio campo, na versão 2022, tivemos Amrabat e o Unahi, dois grandes destaques. Agora a equipa procura algo diferente, nomeadamente com a entrada do Boadi, jogador do Lille, muito elegante, tecnicamente capaz de tudo, também com peso na ocupação de espaço e na recuperação de bola. Portanto, Marrocos é uma seleção que vai tentar olhar olhos nos olhos e até, quem sabe, superar o Brasil.
parece-me que a seleção de Carlo Ancelotti ainda não se encontrou e que o próprio treinador italiano ainda vai fazer alguns ajustes ao longo da competição, consoante os erros e as necessidades que a equipa possa demonstrar. Repare-se que o Paquetá, que à partida será titular, vamos confirmar, mas à partida é isso que se espera, só ganhou o lugar recentemente como um médio que joga de fora para dentro e que pode ligar a equipa melhor, quer a atacar, quer a defender, mas sobretudo a atacar, dar alguma pausa aos ataques, alguma gestão de ritmo que o Brasil nem sempre tinha, numa equipa de muita verticalidade. Depois, na zona central e até mesmo no centro do ataque, a dupla Mateus Cunha-Vinícius Júnior tem algum potencial, mas aquilo que sentimos em relação ao Brasil, e vi uma comparação interessante, porque o Brasil que começou o Mundial do Qatar em 2022 não tem grandes diferenças no 11 para o Brasil que vai começar o Mundial de 2026, ou seja, este ciclo ainda não foi muito rejuvenescido, digamos assim, tanto que até podemos ter o Danilo e o Alexandre como laterais, que é uma coisa muito de década passada, vá lá, embora sejam jogadores obviamente de um grande passado e ainda de algumas garantias, mas por exemplo o Alexandre, caso seja o titular, pode sofrer bastante com o Brahim Dias e Hakimi. Terminando, o que penso com isto, e já o disse em episódios anteriores, é que a entrada de nomes como Danilo, Ryan, Endrick ao longo da competição serão decisivas para as hipóteses que o Brasil tem neste Mundial. Rui, que Brasil esperar nesta equipa que Ancelotti ainda parece ir descobrindo? Muitas dúvidas mesmo sobre a capacidade que o Brasil terá para se impor num jogo diante de Marrocos. Concordo com o Tomás, é o jogo mais aliciante da primeira jornada, provavelmente até estará no topo também dos jogos mais aliciantes da fase de grupos. Eu creio que o Brasil parte logo de uma dificuldade e essa parece-me inegável e inequívoca, que é a questão de jogar com o Danilo e com o Alexandre como laterais. Recordar que o Danilo no Flamengo praticamente já só joga como defesa central, o Alexandre também em algumas situações joga como defesa central pela esquerda, e eu creio que a chave do jogo, e reforço todas as ideias que o Tomás lançou, mas acho que a chave do jogo está claramente no corredor direito de Marrocos, com a capacidade que o Hakimi e o Brahim Dias têm para se associarem e criarem desequilíbrios, e creio que o Alexandre terá uma noite muito complicada e, sobretudo, se não tiver um apoio, tarde, diria, para os jogadores, mas noite para nós, terá dificuldades acrescidas e terá que ter claramente apoios na proteção, mas também pela projeção ofensiva que o Hakimi tem, o Vinícius Júnior pode encontrar espaço para explodir, e aí também terá que ser Marrocos a compensar. Eu tenho mais expectativas, sou-te sincero, em relação a Marrocos, que coloco numa lista juntamente com a Noruega e possivelmente com a Turquia, como equipas que vão jogar com o fator surpresa deste campeonato do mundo. O Tomás tocou num ponto que eu acho muito importante, que foi a adaptação do Saibari à posição de falso 9. Eu creio que a equipa ganhou muito com isso. Gostei particularmente do particular em que o Saibari desempenhou essas funções, porque permite ao mesmo tempo ter El Ainoui, Boadi, Brahim Dias partindo do corredor direito, mas sobretudo o Onaí e o Saibari no corredor central, e creio que esse poderá ser um problema muito grande para a equipa do Brasil, mas sobretudo destacar um ponto que me parece muito importante, é que Abde vai fazer falta nesta seleção para criar a capacidade de desequilíbrio. Eu gosto mais de ver o Saibari nesta função de falso 9 ou como médio centro ofensivo, do que a partir do corredor esquerdo, e essa é a minha principal dúvida, é que eu creio que a equipa não beneficia particularmente no seu jogo de ter El Kaabi como referência ofensiva, beneficia muito mais de ter o falso 9, e veremos se haverá aqui a hipótese de colocar Raimi a partir do corredor esquerdo. Essa é uma das dúvidas que tenho, e a outra dúvida que tenho, e espero que a conclusão seja a que o Tomás lançou, é que Boadi seja titular e que não haja aqui uma tendência para procurar recuperar a Amrabat e 2022. A mudança de selecionador também creio que contribui para isso, ou seja, para ser uma seleção de Marrocos com uma cara diferente, com um meio campo claramente rejuvenescido, e creio que Boadi será uma das surpresas, para quem não o conhece, boas surpresas deste campeonato do mundo. E se ontem falávamos do João Aroso, o João Sacramento é o adjunto de Mohamed Ouabi, portanto também há alguma nota portuguesa nesta seleção marroquina. Além do Brasil-Marrocos, temos antes o Qatar-Suíça e uma madrugada só para rijos e valentes com o Haiti-Escócia, e às 5 da manhã de Lisboa o Austrália-Turquia.
Foi então o dia 2 deste Ter o Princípio Era a Bola diário. Tomás, Rui, obrigado aos dois. Obrigado, Grande abraço. até amanhã. A sonoplastia deste episódio foi da Salma Rita. Um abraço, até amanhã. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.